Olá, estamos começando. Estamos começando a nossa live de técnicas corporais e metodologias de atuação. Hoje nossa convidada é a Luciana Bicalho. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar um tempinho aqui para que todo mundo vá entrando na nossa live. Deixa eu já aproveitar e fixar o comentário. Olá. Deixa eu ver se está tudo certinho por aqui. Já já eu vou estar conversando com Lu Bicalho sobre o sistema Laban-Bartenieff. Esse último eu fixo. Acho que eu fixei, né? Acho que eu consegui. Tá direitinho, Camis? Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Queremos agradecer aqui também ao nosso parceiro, né, que é a Biniamin Camisetas e Fardamentos, que tá parceiro da gente nessa série de lives que a gente está fazendo. Ainda teremos mais 2 lives depois dessa, né? Essas lives estão acontecendo toda segunda-feira, às 7h30 da noite. Semana que vem a gente vai conversar com Enio Cavalcante, que é daqui de Natal, do grupo Facetas. Também tem um trabalho muito legal, tem muita experiência com a preparação dos atores, né, do grupo para suas peças, e ainda mais agora nessa pandemia, eles estão com uma pesquisa intensa para descobrir novas formas de fazer a nossa arte teatral. E aí a gente vai conversar com o Enio na semana que vem. E na outra segunda, a gente vai falar, aí vamos ser nós que vamos falar, eu e Camila. A gente vai estar trazendo um pouco do que eu trabalho quando eu vou fazer uma preparação com os meus atores ou na oficina que eu dou, que é o treinamento da fisiologia do ator, que também é uma preparação corporal para a cena. Mas hoje a nossa convidada é a Lu Bicalho, que eu já vi que ela já está por aqui. Eu tô dando só um tempinho para o pessoal ir entrando. Boa noite a todos. E a Lu vai conversar com a gente e vai falar um pouco sobre o sistema Laban-Bartenieff. A Lu, ela é pós-graduada em terapia através do movimento, corpo e subjetivação, licenciada em dança contemporânea pela Faculdade Angel Viana, e ela é membro do corpo docente da Faculdade CAL de Artes Cênicas desde 94 e já fez a preparação corporal de diversas montagens com vários diretores, como o Renato Icaraí, o David Herman, a Celina Sodré, o Isaac Bernard, Luiz Filaneto e entre outros. Ela também dá aulas na pós-graduação da Faculdade Angel Viana. Ela dá aula na pós de preparação corporal nas artes cênicas, que foi a pós que eu fiz. Também dá aula na pós de terapia através do movimento e arte, educação e diferença. E ela vai explicar para a gente um pouco sobre como funciona essa técnica corporal, que é o sistema Laban, né? A gente vai conhecer um pouco da teoria dessa técnica com a Lu. Já, daqui a pouquinho. Deixa eu chamar aqui, deixa eu ver se eu consigo chamar a Camila Natasha, minha parceiraça aqui da Com. Deixa eu ver se vai dar certo hoje. Cadê você? Ih, não deu. Oi, Clarinha. Júnior tá por aqui. Oi, meu amigo, tudo bom? Aninha Toledo, sejam todos bem-vindos. Pode chamar a Lu. Eu vou chamar a Lu então. Deixa eu ver onde é que tá a Lu aqui. Ah, tá aqui. Lu, me aceita. Aguardando. Aê, deu certo! É a minha Oi, tudo primeira. bom, querida?
Tudo Tudo bom? bom? Tá Seja me ouvindo bem-vindo, Tá me Lu. ouvindo bem? Tô te ouvindo direitinho. Deixa só eu me ajeitar um pouco aqui, minhas tecnologias. Pronto. Pronto, tá bom? Tá ótimo. Boa Ó, noite, Lu. Seja bem-vinda e já te agradeço por ter aceitado o nosso convite para conversar aqui com a gente. Então, gente, eu que agradeço a você, Thalita, Camila, todo mundo que está aí ouvindo, né? São tantas lives, né? A gente tem aí prestigiado tanta gente nesse momento, uma maneira da gente se encontrar, trocar uma ideia, conversar. Estou super feliz, muito obrigada pelo Verdade. convite. Ai, que bom, Lu. E eu estou muito feliz assim de poder estar reencontrando vocês, né? Alguns que foram meus professores, a Lu foi minha professora também, tanto quando eu estudei na Cal, quanto na Angel, na faculdade também. E está sendo muito bom assim poder relembrar um pouco das técnicas. Eu tive a oportunidade, né, de experimentar todas essas técnicas e metodologias e eu vi em mim, no meu trabalho como atriz, como foi importante para mim, para o meu desenvolvimento, né, para o meu aprofundamento enquanto artista. É isso. Ah, que Mas bom. vamos começar. Lu, Então eu tá. queria que você começasse então falando um pouquinho de como foi a tua trajetória, a tua formação, até você chegar, né? Que é a pergunta que a gente sempre começa com cada convidado, tá? Aí só para explicar para todo mundo que está assistindo, a Lu vai falar um pouquinho agora sobre o percurso dela. Depois eu vou fazer algumas perguntas específicas, a gente vai entrar mais aí na teoria do sistema Laban. E depois eu vou dar um tempinho, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, se quiserem entender um pouco melhor como é que funciona. Tá legal? Lu, então comece. Então, o meu percurso é longo, né? Eu estou assim há muitos anos na dança, assim, tive esse privilégio desse encontro aí com a arte do movimento, com essa possibilidade de se expressar e de ouvir o movimento, de se ouvir, né? Não só pelas palavras, tantas coisas que a palavra não pode dizer, né? E que o corpo em movimento diz, né? Até em pausa, né? Porque a gente nunca está pausado, né? Tem sempre uma batida do coração, tem sempre algo que arrepia, um quente que passa, então é um sistema, né, sensório aí muito poderoso. Eu fazia Verdade. psicologia, fui criada, né, para estudar, assim, ser cabeção a minha vida toda. Sempre gostei de me mover, sempre tive uma facilidade, tanto por esporte, sempre dancei um pouco, assim, sempre fiz uma aula de dança ou outra. Mas eu fui fazer psicologia na UFRJ, e isso em 79, e tinha uma amiga que fazia aula em uma escola de dança totalmente diferenciada, que era ali praticamente em frente, né, na Rua da Passagem, em frente ali ao Rio Sul, que nem tinha Rio Sul na época, que era perto da UFRJ, ali na Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. E eu fui, ela falou assim, não, vamos lá fazer uma aula de expressão corporal, vamos fazer uma aula de expressão. Eu falei, ah, tá bom, vamos lá. E eu fui, e aí cheguei lá na escola da Angel Viana, do Klaus Viana, do Rainer, um lugar assim totalmente diferenciado na época, um lugar onde realmente, assim, em vez de você ter fotos de balé, né, nas paredes você tinha o esqueleto humano, você tinha músculos, você tinha partes que lideravam as mil articulações, mas eu olhei lá quando eu olhei lá no quadro, eu fiz assim, dança contemporânea, Regina Miranda. Eu nem sabia o Hum, que era dança contemporânea, não tinha ideia. Eu olhei para essa minha amiga e falei para ela assim, olha, eu não vou fazer expressão corporal não, vou fazer dança contemporânea. E bom, aí entrei nesse mundo, né? Entrei ali numa sala, nesse lugar também que me despertou muitas outras sensibilidades, me fez conhecer um mundo assim muito diferente que eu não conhecia, não tinha acesso.
E tive esse encontro com a Regina, né? Tive esse encontro com essa dança expressiva, né? Com essa dança, né? O que é o contemporâneo? Até hoje acho que é difícil de explicar, né? É bom a gente saber assim que a dança contemporânea, ela vem de um pensamento muito também contemporâneo, muito de uma experimentação, né? De uma outra maneira de fazer, e muito ligado também a muitas somáticas, né? Foi uma época, né? O Laban vem aí de uma época, né? O trabalho dele surgiu entre ali duas guerras e depois surgiu assim, também um pensamento de corpo, de expressão aí diferenciado. Aí tive esse meu encontro com a Regina e ela me convidou para fazer parte do grupo. Imagina, eu era super tímida. Nossa, eu falei, mas dançar, todos podemos dançar, gente. E você nunca tinha dançado? Você nunca tinha? Você já começou? Não, nunca tinha dançado. Olha que louco. E aí legal. eu fui tomada pelo pé, fui puxada assim de corpo, alma, pensamento, né, de corpo inteiro, para o mundo da dança. E fui largando, né, também muito nova, fui largando um pouco a faculdade e entrei aí nesse lugar totalmente encantador, né? E vivo dele até hoje, isso também, né? A gente vive de dança, né, no Brasil. E fui fazendo esse percurso e me encontrei com o sistema Laban, né, de movimento, né? O Rudolf Laban foi um grande pesquisador. Foi na Angel que você viu pela primeira vez o Laban, o sistema? Foi na Angel com a Regina Miranda, né? Ela tinha da Nova York, ela foi aluna da Emingard, da Ibartene, né? Emingard, a Laban Bartender. E ela tinha vindo para Brasília, e de Brasília veio ao Rio, voltou para o Rio, ela já tinha sido aluna da Angel, conheci, foi dar aula lá na escola. A escola da Angel não é onde é hoje, não tinha faculdade, não existia. E ela... Mas a Angel e o Klaus e o Rainer sempre, né, sempre pensou-se no estudo do corpo. Então ela já tinha pessoas que ela formava, que trabalhavam com ela há muito tempo, que ela já ia juntando essa máquina, e aquilo ali era um todo, era uma família, entendeu? Ali era um lugar onde todo mundo entrava um nos outros, né? A gente, e até hoje, né, Lu? É um lugar então, que tem foi muito onde eu afeto, aprendi, né? Eu aprendi a dar aula, eu aprendi a trabalhar dentro da sala de aula, né? E aí eu fui fazer. A Regina formou um grupo, formou realmente, né? Nós fazíamos grupo de estudos, era um trabalho muito intenso. Nós fizemos um primeiro grande trabalho fizemos o Heliogábalo do Arthur, algo assim, em 1980. Um trabalho em que se juntou dança e teatro, e música, e artes plásticas. E ela formou realmente um grupo ali inicial. E eu tive esse encontro maravilhoso e fui ali formada, né, junto com esse grupo ali, nos anos 80, início dos anos 80. Aí a Angel aí a Angel montou a faculdade, ela e o Rainer montaram a faculdade, ela comprou aquela casa, ela montou a faculdade, não, montou um curso técnico, né? Ela comprou aquela casa, a CAL já era um curso técnico, e chamou a Regina para dar aula, e a Regina me convidou para ser assistente dela. Eu era muito nova, eu nem sei como eu dava aula naquela época, pergunto aos meus alunos, meu Deus, porque o tempo, né? O tempo é o tempo. Mas eram experiências, né? Era uma época assim também que a dança que era um campo aberto. Até hoje a dança contemporânea é um campo aberto, né? Ela está aí predisposta a muitas experimentações. E eu comecei a dar aula em 1983 num curso de formação em dança, e até hoje eu estou aí na formação, né? Eu trabalho com formação, é o que eu gosto de fazer, eu gosto desse caminho, né? E eu acho que esse trabalho de corpo, né, essa estrutura que a gente tem desse trabalho que se volta para a gente mesmo, né, que vem de um autoconhecimento, e essa possibilidade de você levar a arte, né, Thalita, para o mundo, né, não tem assim fronteiras geográficas, sociais, né, de fala, né? Que você caminha e leva
do seu trabalho aí adiante. Aí eu dei de cara com esse sistema, né? Então o Laban, vou falar um pouquinho do Laban para a gente falar um pouquinho do sistema, né? O Laban, ele Sim. foi assim, ele nasceu em 1879, morreu em 1958. Ele foi um grande pesquisador, um grande artista, uma pessoa assim muito importante, né, na área do movimento, né? Foi assim, acho que ele lançou as bases para a dança-teatro, né? E ele Uhum. vem, né, ele assim, em 1900, ele vai para Paris, vai para a Escola de Belas Artes, e ali ele se encanta pela dança, pelo teatro, e vai trabalhar como cenógrafo, como ilustrador, ele desenhava muito bem. Mas na verdade ele sempre teve um olho muito particular para o movimento. O pai dele era militar e ele viajou, ele morou em vários lugares e teve um contato muito grande com o Oriente, com a África do Norte. Ele tinha uma espiritualidade também muito grande e sempre observou o movimento. Ele, em próprios relatos, né, dele, da vida dele, ele fala assim que ele ficava encantado com o movimento dos trabalhadores, com as mulheres que levavam aqueles fardos enormes na cabeça, mas mesmo assim Uhum. andavam graciosamente, com o voo de um pássaro, com o salto de um cavalo, então algo que permeou aí a vida dele. Vai para Paris, ele se casa, volta para a Alemanha, monta uma escola, monta uma primeira escola, e ele quer tirar exatamente o que ele vai observar. Ele quer tirar a dança daqueles padrões em que ela estava tão subordinada, como a música, Uhum. aos clássicos. Né? Ele vai falar assim, não, olha, o movimento, a dança existe dentro das culturas, ela está na cultura, ela está no homem, e a gente tirar a dança desses padrões pré-fixados, né? Temos que ampliar essa experiência aí de dança, né? De movimento. Uhum. Sim. Lança aí a dança, eles, né, vem com ele, né, esse nome de dança expressiva. Não é só ele, né? Eles estão aí de duas guerras, né? Então vem Laban, tem toda uma ala dos pintores, e Uhum. aí Mary Wigman, depois veio virar Isadora Duncan. Então, uma série, né, é um movimento ali dentro da história que quer representar esse corpo de uma maneira diferente. Né? Eu tenho algo a dizer a mais do que aqueles fatos pré-determinados. Eu posso falar, contar alguma coisa. E Sim. ele começa a estudar o movimento, ele monta um sistema, tá? Um sistema que isso que é importante a gente compreender, porque não é uma técnica, ele é um sistema muito grande. Tem um sistema de análise, observação e experimentação do corpo, né? E uma coisa muito bonita que ele trouxe também, que ele falava o seguinte, ele gostava de chamar os trabalhos dele de experiências de movimento, né? Ele traz muito a improvisação. Ele fala assim, olha, se improvisar é se dedicar ao êxtase, né? É se dedicar a esquecer, né? Esquecer daquilo que a gente está muito acostumado já, deixar que outras informações vão permeando o corpo. Então ele monta um sistema em que ele fala assim, olha, o sistema ele é baseado em corpo, que é o que se move, né? O espaço, que é aonde eu me movo, o esforço, que é a atividade, o como, né? Que intenção eu dou àquele movimento e a forma, que são configurações do seu corpo que vão juntar, unir um pouco, né? O esforço com o espaço. Então ele monta esse sistema. Eu vou falar mais ou menos um pouquinho de cada coisa, o Sim. espaço, o orientador. Então ele vai falar sobre corpo, né? Então o que a gente pode, né, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai trabalhar com artes cênicas, ou sobre nós mesmos ou sobre o outro, né? Então ele vai observar o seguinte, olha, que parte o corpo ele tem, a gente tem milhões de partes, articulações, né? Quais as lideranças que
apesar do corpo ser universal, ele é muito singular, né? Então, é o seguinte, aonde inicia o movimento, né, de cada um? Por exemplo, se entra alguém ali e eu viro só a minha cabeça, é muito diferente do que entrar alguém na porta e eu me voltar de tronco inteiro, né? Então, ele começa a falar assim, por exemplo, qualquer mudança de posição, qualquer mudança de postura, né, ela significa uma ação, uma reação, um pensamento que passou, né? Ele está sempre referente a um processo expressivo. E o olhar que ele também tinha, que é muito interessante, é o seguinte, todo o corpo é expressivo. Às vezes a gente fala assim, aquela pessoa ali não é muito expressiva. É mentira, é a expressividade dela, é o meu olho diante dela, né? Que está fazendo. Então, esse olhar. Então, aonde o movimento se inicia, se o movimento é muito simétrico, eu tenho olhado muito para ela, eu tenho trabalhado um pouco, tenho achado. Se o movimento é muito simétrico, se você tem uma afinidade maior com a sua unidade superior do que com a inferior, com uma lateral com a outra. Todos nós temos alguns gestos, né, que são gestos recorrentes, quais são eles, de que maneiras transitar, se o meu movimento é grande e amplo, se é pequeno, perto do corpo, né? Isso ajuda muito a montar um personagem, né? Se eu quero fazer um personagem muito na vertical, muito pequeno, muito introspectivo, ou se eu quero fazer algo maior ou mais horizontal. Então, ele começa a pensar, né, nessa questão. O corpo é uma estrutura, né? Depois ele vai falar o seguinte, esse corpo está num espaço tridimensional, né? A arquitetura, né? Ele vai falar o seguinte, tanto o espaço está dentro do corpo, como o corpo está no espaço, né? Eu sou uma pessoa tridimensional, né? A gente tem eixos, eu tenho um eixo vertical que me faz subir e descer, né? Ir para cima e afundar, cair e levantar, né? Um eixo sagital, né, que são os movimentos da coluna, que me fazem avançar e recuar, né? Eu vou e recuo. E movimentos, né? E o horizontal, que é um abrir e fechar, né? Então, eu vou falar de altura, profundidade e largura, estão aqui no eixo do meu corpo. E se eu juntar esses 3 eixos, né? São eixos do corpo, e são movimentos da vida, né? Porque eu me movimento conforme eu tenho internamente, né? Então, eu subo e desço, avanço e recuo, abre e fecho em milhões de posições, né? Então, nisso eu crio uma esfera, né? Eu junto esses eixos e eu tenho uma esfera grande, né? A qual ele chamou de quinesfera, né? Que é tão falado, essa quinesfera. Vem dele, Lu? Essa quinesfera? Esse termo é dele? Não sabia. É dele, Então, ele vai falar, olha, nós temos uma esfera em torno do nosso corpo, ela tem a extensão máxima dos meus membros, né? Ela pode ser pequena, né? Ou como pode ser muito grande, é tridimensional. Só que, né, assim, entre essas linhas, né, em cima e embaixo, laterais e frente e trás, tem os entres, né? As diagonais, né? Os quadrantes, né? Tem as alturas e tal. E esse movimento todo, e tudo isso passa por dentro do corpo, né? Eu não estou aqui no espaço, só o espaço de fora, né? O espaço entra no corpo para eu poder, né, me projetar. E ele vai falar, então, da quinesfera. E o que é essa esfera? Ela é um conteúdo, né? Um conteúdo. Então, o espaço, ele tem textura, né? Se eu bato forte na mesa, se eu corto, se eu amoleço. Então, eu vou juntando aqui um conteúdo, né? Então, essa minha esfera, né? Ela é um acúmulo, né? De tudo aquilo que eu vou construindo, né, daí no meu percurso, e crio, né, um conteúdo. Só que também, nem por todos os pontos do espaço,
eu acesso, né? Tem lugares espaciais que eu acesso menos, né? A gente, por exemplo, está muito frontal agora, né? Então, acho que a gente tem que levantar um pouco, rodar um pouco, olhar esse entorno, que é muito importante o entorno, né? E, então, dentro dessa perspectiva espacial, que é enorme, né? Porque ele vai falar assim, eu posso me configurar numa linha, né? Eu tenho linhas, eu tenho plano, eu posso abrir uma superfície, né? Quando eu vou, falo, né? Amplamente, né? A gente, né? No teatro, né? O que é projetar um corpo, né? O que é projetar verticalmente, né? O que é avançar, o que é recuar e manter um à frente, porque a gente está sempre falando, né? Uma linha, um espaço, ele tem mais, né? Estou sempre me segurando em mais de um ponto no espaço. Então, ele tem todo esse pensamento do espaço, que é um pensamento enorme, grandioso, talvez assim, encantador, né? Ele vai falar sobre Que dá muitas possibilidades, né? Que traz muita possibilidade. Exatamente, possibilidades enormes, porque nem sempre a gente não tem só uma frontalidade, nem só esse nível médio aqui, né? Então, por exemplo, eu posso olhar, pegar alguma coisa numa diagonal baixa, né? Quando eu me encostar, imagina se eu me encosto numa diagonal, ou se eu me sento frontalmente, ou se eu me apoio, ou se eu recuo, né? Quer dizer, cada configuração do corpo espacial, cada direção, né, a qual eu vou percorrer, ela tem uma intenção, né? Porque o espaço, né? E de que maneira eu me coloco no espaço. Então, ele vai falar, né, de toda essa... Vai falar dessa esfera, né? E, bom, então ele tem corpo, espaço, esforço, né? Esforço, assim, algo que a gente usa muito, né, na expressividade, no teatro, né, na qualidade que eu vou botar no meu movimento, né? Então, né? Então, assim, o como, né? De que maneira, né? Qual a energia que eu vou colocar, que eu coloco naquele meu movimento. Então, ele vai falar de esforço, ele vai falar o seguinte, né? Que é exatamente isso que ele começa a perceber. Ele começa a perceber ali na entrada da era industrial que todo mundo começa a ter os mesmos percursos, ele vai para as fábricas, olha a movimentação dos trabalhadores e fala assim, mesmo uma pessoa batendo um martelo, a maneira... Uma coisa bem mecânica, né? É individual. É a mesma coisa, por exemplo, ele vai falar de ritmo e energia. Por exemplo, a gente sabe quando a gente mora com alguém, a gente sabe, por exemplo, quem está andando em casa, quem chega pelo peso do passo, pelo ritmo, abre a chave, né? Pela maneira, pelo ritmo e pela intensidade que você coloca no seu movimento, né? Todos temos um ritmo e intensidade. Então, ele vai falar o seguinte, olha, então a expressividade, assim, nós temos a intensidade, que ela pode ser, né, um movimento leve, delicado. Imagina, se a gente vai pensar, poxa, amanhã eu vou dar uma volta na praia, tomar um sorvete. Né? Então, assim, isso vai te trazer uma leveza, né, uma fala leve. Então, é algo, né? É isso, é uma expressividade. Ou então um movimento forte, né? Eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ser firme, né? Ter uma base, ele tem uma ligação com a base, com o centro do corpo, enquanto que o movimento leve tem uma ligação com esse centro de gravidade, é mais aéreo, né? Tem uma afinidade mais para cima. Vai falar sobre tempo, né? Ritmos, né? Qual o ritmo, os ritmos internos de cada um, não tempo em uma relação quantitativa, mas qualitativa, né? Isso, entre Lu, desculpa te interromper. E o ritmo, o tempo, o peso, então, eles estão dentro, digamos, dessa categoria esforço, seria isso? Então, é uma categoria esforço. Tem peso, tempo, tá? Tempo e peso, fluxo,
espaço, tá? Nessa categoria de expressividade, né? Então, eu posso fazer um movimento forte, rápido e direto, né? Por exemplo, se alguém chega e eu me lanço nessa pessoa, né? Ele é forte, ele é rápido e é direto porque tem um foco, né? Então, por exemplo, o movimento pode ser forte, lento e indireto, né? Indireto é que eu tenho vários focos, né, ao meu redor, né? Então eu posso fazer um movimento forte, quase um torcer, um movimento ao mesmo tempo lento e indireto, né? O espaço aqui é colocado como qualidade. Então ou ele é focado ou ele é múltiplo, é indireto. Eu tenho uma atenção múltipla no espaço, né? Quando a gente entra em cena, a gente entra com uma atenção múltipla. Por mais que eu possa entrar diretamente a uma pessoa, mas eu tenho um campo de forças, né, aberto e expandido. Então, ele vai olhar essa expressividade e ele fala o seguinte, olha, todo movimento é expressivo e a expressividade antecede a ação, né? Por exemplo, antes de eu responder, antes que esse movimento, né, quase que um pré-movimento, ele vem de um movimento interno, né? Então, antes, se você me faz uma pergunta, antes quase de eu responder, de eu fazer o movimento, ele já brota com uma intenção. Ele já tem uma intenção. Intenção define, né, tanto a intensidade, quanto o tempo, quanto a direção, quanto o fluxo, que tem muita afinidade com o ritmo respiratório. É óbvio que nem todo movimento precisa ter todas essas qualidades, mas são qualidades... Ao mesmo tempo, né? Ao movimento. Mas elas podem se combinar, né? Não ter todas, mas se combinam. Isso. Elas estão sempre se combinando, né? Sempre se combinando. Então, pelo menos 2 qualidades em cada movimento eu tenho, né? Um movimento muito puro, com uma só, é muito difícil. É muito difícil. Mas é possível, né? Então, o que isso traz para o ator, né? Primeiro, um estudo, né, sobre si, sobre o mover, né? Colocar aí uma observação no movimento, poder se observar e observar o outro, poder criar, ter ferramentas, né? O que a gente tem é um grande sistema, um grande vocabulário que traz ferramentas, né? Eu vou deixar um braço preso, vou deixar quase que amorfo e vou querer trabalhar um personagem com um lado que se destaca mais. Eu vou trabalhar todo num plano, vou fazer todo planar o meu personagem, né? Eu vou variar, né? Eu quero um personagem que tenha um sistema nervoso, que tenha uma urgência, né? Que ele interna, que tenha uma urgência. Eu não preciso nem ter movimentos rápidos, né? Que eu tenho uma urgência, eu vou trabalhar isso. Então, ele vai... Acho que tem um exemplo, tem um exemplo muito bom, Lu, de um filme, do filme da Alice, não sei se você viu, esses últimos filmes mais recentes da Alice no País das Maravilhas, que tem uma personagem da Rainha Branca, que ela é toda aqui, né? Você assistiu esse filme? Não assisti. Ela é toda assim aérea, ela é toda aqui, no leve, sabe? É muito interessante a maneira que indireto, exatamente. Isso. Que a atriz Anne Hathaway, o jeito que ela compôs a personagem trabalha muito essas qualidades. Exatamente. E é isso, né? O que é o corpo, né? Você incorporar, né? Você incorporar técnicas, né? Você incorporar um conhecimento. O que é importante? Primeiro, a gente abrir um olho, né, para o movimento, não menosprezar o movimento, gente, não menosprezem o corpo. Vamos nos olhar, falo sempre isso para os meus alunos, né? A gente deve se olhar no espelho
e perceber que a gente tem um esqueleto dentro, saber onde tem a clavícula, o externo, sabe? Milhões de falanges e falanginhas e dedos. Se perceber corpo, primeiro que o esqueleto traz estrutura, né? O esqueleto traz uma estrutura boa, né? Saber quem são as nossas cinturas, que articulações são essas, né? Tão maravilhosas, porque assim, é uma união entre uma mecânica assim encantadora, uma expressividade muito particular e singular, né? E uma funcionalidade, né? Porque o gesto ele apreende uma função, né? E de que maneira também que a gente pode sair, a gente sempre fala assim, né, Thalita, quando a gente começa a fazer aula de teatro, de dança, a gente tem que desconstruir um corpo e tal. Não desconstrói nada, porque não existe viver na desconstrução, né? O que a gente desconstrói? Padrões, né? Maneiras peculiares que a gente tem de se mover, que foram maneiras que nos foi possível, de que maneira que a gente usou o nosso corpo. Além de uma genética grande, né, o corpo é construído no dia a dia, né, no nosso fazer, nossas ações diárias, né, e de que maneira a gente pode transformar isso? De que maneira eu posso não sempre fazer o mesmo movimento, sei lá, se eu pego um copo de uma maneira, de que forma eu posso pegar este copo de uma outra maneira, né? Que expressividades, que sensibilidades eu posso acordar. É importante, né, a gente dizer que a gente acorda sensibilidades musculares, né? Que o corpo, ele é sensível, né? É algo assim subjetivo também, né? Então, assim, o pensamento passa pelo corpo, né? Se eu estou aqui penso, sei lá, num amigo de infância, ou penso, sei lá, em 1000 coisas que eu tenho que fazer amanhã, isso está no corpo, isso passa pelo corpo, né? Se a gente conhece, chega um amigo nosso chateado, a gente vai saber que ele está chateado, né? Então é esse olhar, né, e de que maneira, né, através desse estudo, né, de um mergulho mesmo, né, nesse pensamento sobre corpo, pensamentos diferenciados, né, e aí a gente vai, se a gente conseguir falar da Barthémia, né, de que, né, que ela trouxe tudo isso para a somática, né, para um trabalho realmente de mergulho interno no corpo, né? Como que eu posso me postular de maneiras diferentes no mundo se eu não mergulho em mim mesma, né? Se eu daqui, se eu tenho algo que encolhido aqui, se eu tenho uma trava ali, se eu tenho não sei o quê, de que maneira eu posso mover ou olhar o mundo, estar diante do outro, se eu não voltar para mim mesmo e mover um pouco os meus padrões, né? E se a gente sempre olha uma pessoa com aquela mesma maneira, né? Com a mesma nossa chatice, né? A gente não muda uma relação, né? Então, de que forma eu volto aí? Posso voltar para o meu corpo e pesquisar e se encantar. E aí, né, são questões assim, né, quem é meu aluno, já foi meu aluno, eu estou sempre antes de qualquer aula, eu chego antes de todo mundo, né, sento, né, É muito importante eu perceber, né, a movimentação dos corpos que chegam, como chega um, joga uma mochila, ou se joga lá, ou chega, porque por mais que você tenha, né, porque, né, toda uma linha, né, porque a gente tem ali toda uma diretriz a seguir, né, tem um conteúdo a dar, né, tem muito conteúdo, né, gente? Né, Verdade, é muito. Conteúdo, é infindável o conteúdo, porque é falando sobre nós mesmos, né? Então, exatamente isso, para eu poder, porque é nessa troca, né, entre o que o aluno vai dar e o que eu vou oferecer, né?
Então, que pistas são essas que eu posso aí abrir o meu campo e trocar? Porque conhecer, né? Conhecer é voltar-se para si, né? Se educar, Uhum. educar é conhecer, e de que formas a gente Se aí observar, né? um caminho aí para um conhecimento de corpo, né? Para um conhecimento de você no mundo. Sim. Mas E é, começa, né? Perdendo, vou falar. Vai. a Ingmar Bartenieff, não é isso? De que Isso, forma ela chega junto do Laban? Eles criaram juntos o sistema ou o Laban né? ele já tinha uma pesquisa, já tinha um trabalho e ela chegou depois? Como é que Ela foi aluna. é Então, o essa? Laban, assim, tem essa pesquisa, ele vai desenvolvendo durante anos esse sistema dele, Uhum, realmente estudando, improvisando. Ele teve grupos, ele fundou escolas, e ele vai nesse desenvolvimento. Ela foi aluna dele, né, na época da guerra, né, como ele também saiu da Alemanha, né, vários artistas saíram, ela vai para os Estados Unidos e pega ali a guerra, né? E começa a tratar. Ela tinha feito fisioterapia também, se eu não me engano, mas eu acho que ela fez. E ela vai, então, tratar de pessoas com paralisias, né? Ela vai pegar aí uma gama de diferenças, né, trazendo toda essa bagagem, né, de que ele, né, do estudo do corpo com Laba e do estudo da individualidade também, né, desse uhum, corpo também que é indivíduo. Então, nem tudo. Então, se o tempo de conhecimento é tão individual, né, eu tenho um tempo de aprendizagem diferente do seu, o tempo, né, que cada um tem, ou a maneira de acessar o corpo também, ela é diferente. Então, ela começa a uhum. trabalhar ali dentro de hospitais e depois ela sai dali já com um pensamento aí diferenciado. E também eu queria falar, né, que eu falei ali no início, que a dança contemporânea, esse pensamento aí do contemporâneo, nessa época, ele vem um pouco coberto também dessa somática, que não foi só em Engate, tem Alexander, Feldenkrais, Uhum, Pilar. uhum. Aí a gente vê aí, né, Thérèse Bertherat, a gente vê aí né, uma galera pensando aí diferente. Tomara que esse momento agora faça a gente, né, também aí se revolucionar, pensar aí diferente. Ter os Eu queria... frutos também, né? Então, aí ela vai para os Estados Unidos e ela começa a trazer aí ela, assim, ela estrutura, ela tem, assim, né, quem já passou pelos bartenders, ela tem uns 6 básicos, que ela chama, 6 Uhum, exercícios básicos, tá? uhum, Tendo essa questão toda do pensamento do Laba, do espaço dentro do corpo, né, das diagonais, uhum, né, eixos cruzados, né, são eixos tridimensionais, e é uhum, importante a gente pensar sobre isso no corpo. Quanto mais tridimensional o corpo, mais saúde ele tem. uhum, E ela vai fazer conexões laterais, conexões cruzadas, né? E movimentos assim de relação cabeça-cóccix, de centro, que a gente poderia chamar de homólogo. Então ela faz esses uhum. 6 que parecem assim algo mais simples do mundo, e são de uma complexidade assim enorme e dão panos assim, né, abrem assim um leque enorme de De possibilidades de possibilidades. movimento, né, de como que eu vou e volta-se, né? Ela vai voltar para as conexões internas e através né, de você estabelecendo ou reestruturando essas suas conexões internas, modificando elas, que você vai chegar externamente, né? Você vai se projetar aí no espaço de uma maneira diferente. E ela monta, Uhum, então, ela tem nos Estados Unidos, lá em Nova York, tem uma escola, né? Que ela foi a grande mestra, em que
a Regina veio de lá, né, trouxe todo esse trabalho aí da Bartenef e até hoje essa escola super sobrevive. E Ainda existe lá em Nova York. existe, super existe. Mas Então, a gente tem vem outras dessa linha, pessoas que né? trabalham também aqui no Brasil Tem com esse muita sistema? gente. Olha, você foi aluna da Marina Salomão, lá Não, da na Marina casa? não. Então, quando a Regina veio, ela veio para o Rio, né? Ela formou aqui algumas pessoas, tenho eu, tem a Marina, tem a Ana Bevilacqua, a Adriana Ah, na verdade. Bonfá, né? Uhum. No Sul tem muita gente, e na Bahia tem muita gente, tem a Ciane Fernandes, tem muita Sim, gente. Hoje em sim. dia É um em Campo Ângelo. sistema que ele é usado muito na preparação dos atores, né, Lu? Muito usado, né? Ele é bastante usado, ele é bastante, exatamente por esse, eu acho, por esse estudo e por essa expressividade, esse campo expressivo amplo que ele traz, né? Uhum. Né, essa possibilidade de você poder experimentar, né, e Ah, saber olha aqui, assim, ó, Lu, a Marina ah, Salomão, ela tô aqui, que você citou agora. Ela oi tá aqui Maria, assistindo a gente. olha que responsa minha, hein? Gente, se vocês tiverem perguntas ou alguma contribuição aí, fiquem à vontade, tá? Isso. Que Então, ele legal. é usado exatamente por isso, porque é, ele dá essa possibilidade, né, através, né, a gente não precisa só estar, né, expressivamente na fala, no texto, mas também no corpo, né, como que eu uno, como é que eu monto um personagem, né? Então eu Uhum. construo, como a gente já falou, vou pegar uma qualidade espacial, eu vou pegar qualidades de movimento, né? Eu vou trabalhar. Não, meu personagem, cara, ele é pesado, ele é cansado, né? Ele tá de saco cheio da vida. Então ele vai trazendo essas nuances, né? Mil nuances aí que Uhum. só, né, essa possibilidade da gente não estar só em um lugar, né? Senão a gente fica ator só de um personagem, De um né? personagem, fazendo sempre a mesma coisa, né? Sempre a mesma coisa, Fica né? limitado o repertório. Exatamente. Isso né, a gente poder sair desse nosso padrão, desse nosso círculo vicioso, né, da onde a gente está muito acomodado, que é desconstruir para construir, né? Sim, nesse lugar, nesse sentido, né? Isso. Alguma Gente, a coisa? nossa Alguém fez live, uma pergunta? Quer fazer uma pergunta? Quer deixa eu dar falar? uma olhadinha aqui. Essa é a hora, hein? Nós estamos com 48 minutos. Estamos chegando perto do fim já. Tá vendo como é rápido? É muito rapidinho. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, Lu, podem perguntar agora. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu. Lu, você trabalha também quando você vai fazer a tua preparação, você geralmente usa esse sistema para fazer a preparação? Você usa também outras técnicas? Não, olha, o meu trabalho tem uma base total sedimentada no sistema Laban, né? É óbvio que a gente é permeado hoje em dia com muitas outras informações, né? Já tenho um percurso grande, fiz uma série de outras práticas, as quais eu uso e utilizo, sempre tendo o sistema Laban como uma Como? base, um grande Aham, chão, né? sim. Então, jamais eu vou menosprezar assim, o como fazer, né? Porque é importante, assim, de uma exercitação, o sentido que a gente dá àquela exercitação, né? A imagem que a gente joga naquilo, para não ficar mecânica, né? Que sentido, né? O Sim. sentido ele é tão peculiar. Então, vai sempre ter uma intenção, né? O movimento vai sempre ter uma qualidade, vai sempre pensar nas direções espaciais.
no dentro, né, no espaço interno, no entrar para dentro e no sair, né, nessa relação Uhum. de periferia. Então, ele vai sempre permear, está sempre dentro do sistema, né? É um Sim, trabalho aí sim. de autoconhecimento muito grande E que pode gerar e todas essas possibilidades, né? De você poder criar um personagem que não fica sempre no lugar comum, né, Lu? exatamente. E isso, né? Por exemplo, quanto mais propriedade a gente tem do movimento, é a mesma coisa de um pensamento, né? Um pensamento, uma ideia, se ela não for corporificada, se ela não tiver corpo, ela é um pensamento vazio, né? Vai ser um pensamento oco, sem. É a mesma Verdade. questão, né? Eu tenho que corporificar a palavra para poder falar, né? Para eu estar aqui falando, eu estou falando com o corpo, estou pensando, eu estou com um monte de coisa aqui em volta de mim, mil coisas para falar, Você né? já está Mas comunicando muito, né, com o corpo, sem precisar falar nada, você já comunica bastante. exatamente, né? Ele está sempre, né? Nossa maneira de chegar, né? De se colocar no mundo, né? Olha, Não são as palavras, né? Ah, a Gabriela Loran colocou aqui, não é pergunta, é agradecimento por todo o carinho. Deixa eu ver aqui. Por todo o carinho que a Lu teve comigo no meu processo de atriz. Ah, deve ter sido sua aluna também, Gabriela, Lu. que bom, que Aí ela, prazer. ó, com um coraçãozinho. E tem muita gente aqui que tá. Ah, o Alexandre Franco, querida mestre e amiga, muito bom te ouvir sempre. Obrigado por ter tido e ter você na minha formação. A Diana Fontes, produtora aqui de Natal, ela é maravilhosa também. Tá falando aqui, parabéns meninas, muito bom. Laban é a base da qualidade cênica. Muita gente curtindo, Lu, muito bom. A gente fica feliz Então, com isso. isso é um sistema. Ah, eu sei, Gabriel, você acha que eu não te conheço, querida? É, Alexandre é um grande mestre também hoje em dia. E tem isso, né? Outra coisa que agora, né? A gente está aí vendo aí, agora que eu estou vendo, que eu não enxergo, um monte de gente entrando. Sim. E esse privilégio que a gente tem, né? De ser mestre, de ser aluno e de se colocar horizontalmente, né? Isso é tão importante numa sala de aula, é tão importante na vida, né? Thalita, a gente sentar no chão, todo Uhum. mundo, cara a cara, abrir um círculo, né? Se ouvir, deixar se penetrar, poder se É. mover, que a gente numa aula já não sabe mais se aquele movimento nos pertence ou se é de outro e a gente já. Né, é a mesma coisa com a palavra, né? A gente ouve muito uma pessoa falar, ou a gente tem mais ou menos o mesmo vocabulário, e quando a gente vai estudar, ou como agora está ouvindo muita coisa, isso vai ampliando o vocabulário. A mesma questão no Uhum. movimento. Conforme a gente vai Sim. se experimentando, gente, qualitativamente, né? É muito importante isso, né? Ao corpo cabe todas as sensibilidades, né? São enormes, a gente não deve menosprezar. Essa palavra mecânico, a mecânica é linda, então não menosprezem o mecânico, né? O que não vale é o vazio, né? Mas de resto Uhum. vale as expressões, valem todas as expressões. Sim. Você falou do estar no chão também, como é importante se conectar. Eu depois tive a experiência de ser professora, né? Eu também dei aula em escola pública e dei aula em escola particular para alunos do Fundamental 2. E uma coisa que me impressionou muito porque a gente é muito acostumado no teatro, a primeira coisa que a gente faz para ir para uma aula de teatro ou de corpo é tirar o sapato e ficar descalço, né? Ficar com os pés Isso. no chão. E eu pedia isso para eles, eles me olhavam assim, eu vou tirar o sapato.
não tinha intimidade com o chão, não queria sentar, eles achavam, estranhavam muito, muito assim. E uma coisa que pra gente é super natural, orgânico já, né? Eu Exatamente. achei, Se usar, né? Porque o que que, né, a gente fala assim, ah, não consigo mais me abaixar, não consigo fazer isso. Não, é uma falta de uso, né? Entra em sim, desuso. Então a gente deve sempre ir ao chão, deve sempre rolar, deve sempre correr, deve sempre empurrar, deve sempre alcançar, né? São uma série de verbos e de ações que, né, que a posição sentada, né, e nos uma coisa tira. que eu, é verdade, e uma coisa que eu aprendi na Angel também, que eu achei muito interessante, que é, na Angel a gente tem esse estudo da anatomia, né, da gente, para a gente se conhecer, para poder entender justamente melhor como é que acontece esse movimento, como é que o nosso corpo funciona, e que quanto menos a gente, as nossas articulações, elas necessitam se mover para elas continuarem movendo. Se a gente para, realmente enrijece, endurece e acabou. Então, assim, não é. Cheguei nos 70, 80, você tem que continuar se movendo para Mais não ainda, perder o movimento. Mais ainda, né? mais ainda, né? Só que a gente para muito, né? A gente para bem antes. E é isso, assim, o corpo, ele é formatado com as nossas ações, né? As nossas ações do dia a dia, a maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente se move, isso vai formatando, né? Então, Uhum. vai delapidando, vai refinando o gesto. Então, Sim, quanto sim. mais gesto, né? Quanto mais múltiplo o nosso fazer, mais requintado ele será. Né? Verdade. Lu, minha querida, estamos chegando no final. Já estamos com Obrigada. 56 minutos. Eu vou ter que finalizar aqui a nossa live, mas foi um prazerzão ter você aqui. Foi muito bom, né? Tá sendo uma aula ouvir todos vocês. Isso, eu tenho Obrigada. ouvido. Às vezes não estou junto na hora, mas depois eu tenho assistido todas. Gente, Ai, que muito obrigada. bom. Obrigada, Thalita. Muito obrigada, Camila. Muito obrigada a todos que estiveram aí presentes. Gente, se movam, se espreguiçem, saiam das cadeiras, mexam um pouco, respirem, botem a mão no plexo, afundem um pouco, entrem em contato e vamos usar as costas, que a gente está muito frontal, né? A gente dá uma, Verdade. a gente está correndo dentro da nossa própria casa. Tempo e peso estão muito presentes agora. O espaço, né? Tá É meio, que tá faltando, tá tá limitado. faltando, o espaço está limitado, né? O espaço agora é interno, né? A gente tem que caminhar, né? Cavalgar dentro, né? Então são É muitas verdade. que a gente está passando. Verdade, Lu. Tá ótimo. Então, Boa noite a todos. Muito obrigada. beijo grande para todos. Muito obrigada, foi um prazer. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Thalita.